Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Protestos de caminhoneiros pelo aumento no preço do diesel param rodovias mineiras. Hoje teve novo reajuste, inclusive, e neste momento há 20 pontos interditados. Polícia Militar anuncia balanço de operações e afirma que o número de crimes está menor em BH. Mais blitzes estariam ajudando a inibir os bandidos. Moradores reclamam que ponto de coleta de resíduos se tornou um lixão. Temperatura cai em Minas, massa polar derruba termômetros e congela paisagens. No futebol, o Atlético ficou com a vitória no clássico pelo Brasileirão e polêmica fora de campo agita as diretorias dos dois clubes. Vitória também para o América, que subiu para a 6ª posição na tabela. Quadra de peteca no meio de um shopping chama a atenção para campeonato mundial na capital. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um dos maiores traficantes de Santa Luzia, cidade da Grande BH, foi preso hoje pela PM. Com Luiz Alberto Martins Bragança, conhecido como Bodão, foram apreendidas várias drogas, como cocaína e crack, e ainda balança de precisão, réplica de fuzil, além de R$ 5.187 em dinheiro, 4 celulares e 2 carros. O material foi levado para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia. Polícia Militar do Estado apresenta balanço das ações realizadas no primeiro trimestre deste ano aqui em Belo Horizonte. E segundo a PM, houve queda de quase 50% em alguns indicadores, como, por exemplo, roubo a lojas. Nos 3 primeiros meses desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 47% no número de roubos em estabelecimentos em Belo Horizonte. O dado foi divulgado pelo Comando de Policiamento da capital. Houve queda também no número de roubos em coletivos. A corporação segue com o mesmo efetivo do ano passado, cerca de 5.000 policiais, mas atribui a queda da criminalidade a um somatório de ações como operações em grandes corredores, aumento no número de blitz, setor de inteligência e também as bases de segurança comunitária. Ao todo, são 86 espalhadas pela cidade. Houve queda também de 28% de roubo a veículos, 23% a táxis e ainda queda de 25% no roubo de aparelhos celulares. Para a Polícia Militar, o desafio é diminuir ainda mais o número de ocorrências de crimes na capital. A população tenha mais consciência que ela precisa registrar o delito, que é através desse registro que a Polícia Militar ela tem condições de conhecer o tipo de delito que ocorre e através dessa informação ela faz todo um mapeamento da criminalidade de Belo Horizonte e lança o policiamento adequado para cada tipo de delito. Em relação ao número de furtos, houve um aumento. No primeiro trimestre do ano passado foram 17.000 ocorrências e no mesmo período desse ano foram 1.000 a mais. E para que esse número diminua, a PM conta com a ajuda da população. É muito importante a população ter conhecimento do que ela deve também fazer. O próprio site da Polícia Militar, lá ele disponibiliza várias dicas de segurança com medidas autoprotetivas. Então a população ela ajuda muito, tendo o cuidado, o zelo, né, com a sua segurança. 7 presos foram flagrados em nova tentativa de fuga nesse final de semana na penitenciária Nelson Hungria, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a fuga foi impedida quando os detentos desciam o telhado. Segundo a Comissão de Assuntos Carcerários da OAB Minas, essa foi a 5ª tentativa de fuga desde dezembro do ano passado no mesmo local. Outras 5 fugas foram bem-sucedidas nesse mesmo período. Já estão sendo investigadas pela Polícia Civil as mortes de 5 detentos dentro da penitenciária Professor Aloysio Inácio de Oliveira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, por enforcamento. Uma das mortes ocorreu na madrugada de hoje. As outras 4 na semana passada. Lençóis foram usados nas 5 ocorrências. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acompanham as investigações. Caminhoneiros fecharam vários trechos de rodovias no estado para protestar contra a alta no preço do óleo diesel. Na semana passada foram 5 reajustes seguidos e amanhã haverá um outro reajuste no diesel aí de 0,97%. O preço da gasolina também vai aumentar e será 0,9% mais caro. Este é o 11º aumento em 17 dias. Durante a manhã, caminhoneiros realizaram paralisações em várias rodovias do estado, entre elas a MG 050, na altura de Passos, no sul de Minas, e a BR 381, em Igarapé, na Grande BH.
A BR-040 teve manifestações em diferentes pontos, em Barbacena, na região central, e em Nova Lima, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital. E os principais motivos da manifestação, que acontece aqui na BR-040, na altura de Ribeirão das Neves, na Grande BH, e em outras rodovias de Minas Gerais e do Brasil, são os reajustes recentes no valor dos combustíveis. A pessoa não consegue fazer um frete compatível com o valor do óleo diesel. Então a reivindicação hoje é essa, para ver se abaixa o combustível. Neste trecho da BR-040, a partir do quilômetro 511, dezenas de caminhões ficaram parados em fileira na pista da direita por cerca de 30 quilômetros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A manifestação começou às 4 da manhã e quem passou pelo local até reclamou de congestionamento e lentidão, mas apoiou o protesto. Está atrapalhando, mas eu acho que é legítimo, né? Se eles acham que o preço está impossível para o frete, então vamos fazer a nossa parte, apoiado. Não tem lógica no Brasil, que nós somos um grande produtor de combustível, um litro de gasolina custa R$ 4,70, não justifica. Eu acho importante, porque do jeito que está o diesel aí, está um absurdo a gasolina, para mim está de parabéns, tem que fazer mesmo. Precisa, né? Eu trabalho com caminhões e o preço do diesel está muito alto. Um aumento de 15% nas últimas 2 semanas é complicado. Os manifestantes chegaram a queimar alguns pneus para sinalizar a manifestação. Apenas caminhões com cargas não vivas eram parados por eles. Carro comum passa, ambulância passa, carga viva passa. É igual eu volto a dizer, a gente não tem intenção de prejudicar ninguém. A gente quer o bem da população. Por quê? Se o frete aumenta, quem vai pagar isso é o consumidor final. É todo mundo. Vai aumentar arroz, vai aumentar feijão, vai aumentar tudo. Então nós estamos lutando para isso. Para não chegar na cesta básica, sua básica que você vai comprar, vai passar de, como diz, 60 para 100. Ninguém vai conseguir isso e vai prejudicar todo mundo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as manifestações de caminhoneiros continuam em 20 pontos de rodovias que cortam o estado. A Força Aérea Brasileira já está investigando a causa do acidente com o jato bimotor do artista mineiro DJ Alok. O avião saiu da pista quando o piloto se preparava para decolar no aeroporto de Serrinha, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. 9 pessoas estavam na aeronave. O voo seguia para Belém, onde o artista faria um show. Ninguém ficou ferido. Moradores do bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, reclamam de um lixão que está causando uma série de transtornos, como mau cheiro, a atração de animais peçonhentos e ocupação de passeio. No local tem uma URPV, que é aquela unidade de recebimento de pequenos volumes administrada pela Prefeitura de BH. Os próprios moradores dizem que os descartes são feitos do jeito errado. Assim que nossa equipe chegou ao local da denúncia, um flagrante. Lixo amontoado no canteiro central da Avenida Deputado Anuar Menem, no bairro Santa Amélia. Os bares e restaurantes da região depositam clandestinamente nos domingos e noturnamente resíduos que não são recebidos aqui, resíduos orgânicos, restos de alimentos de restaurantes. O gerente de limpeza urbana concorda com moradores quanto a esse ser um dos principais problemas, já que há um aviso do que não deve ser descartado na unidade de recebimento de pequenos volumes. Aqui pode ser deixado apenas entulho, como tijolos, concretos e telhas, terra, pneus, madeira e objetos volumosos, como móveis, por exemplo. Mas não é o que acontece. Fabiano é pastor de uma igreja que fica ao lado desta URPV e reclama do transtorno que ela tem causado. Nós temos uma movimentação de 200 pessoas aqui durante a semana e no final de semana. Então o passeio que é para ser utilizado, ele está sendo impedido, as crianças não podem andar. Você tem que descer aqui com seus filhos, segurando nas mãos, porque nós estamos numa avenida bem movimentada. E aí você tem que evitar passar pelo passeio, porque o passeio já está interditado de tanto descarte de lixo aqui nesse ambiente. De acordo com moradores e comerciantes da região, durante a noite o local serve ainda como ponto de encontro de usuários de drogas e a criminalidade teria aumentado bastante no bairro. O pessoal faz muita caminhada aqui, né? E às vezes as pessoas já estão sem querer até caminhar, devido a estar caminhando e serem abordadas, celular, dinheiro, o que a pessoa tiver. O comerciante, que não quis se identificar, ainda relata que animais peçonhentos são vistos a todo momento na porta da loja, além do mau cheiro que é exalado. Ele e Fabiano ressaltam que várias reclamações já foram feitas à prefeitura, mas o problema persiste.
Periodicamente, a equipe de mobilização social da CLU faz a campanha educativa junto aos moradores, mas pelo que nós estamos vendo aí não está surtindo o efeito desejado. A gente tem que partir agora para a parte de punição, a ação fiscal junto aos infratores e um plantão no local para identificá-los e tomar as medidas punitivas corretivas. Além da notificação para correção de irregularidades, os infratores estão sujeitos a multas que variam de R$ 185,49 a R$ 5.564,82. O cidadão que presenciar disposição clandestina de resíduo ou estiver prejudicado com esse tipo de prática, deve registrar a denúncia pelo telefone 156, Central de Atendimento BH Resolve, na Avenida Santos Dumont, 363, no centro, ou através do site pbh.gov.br. Por meio de nota, a SLU, Superintendência de Limpeza Urbana da capital, informou que a remoção dos resíduos na área interna da URPV Santa Amélia é diária e que por mês são recolhidas 250 toneladas de entulho no local. Falta um mês para o início do inverno, mas uma frente fria antecipou a chegada das baixas temperaturas em Minas. Em Belo Horizonte, os termômetros marcaram 8 graus na madrugada de hoje e a previsão é de mais frio durante a semana. A semana no estado e na capital mineira começou com recorde de temperatura. Os belo-horizontinos já sentiram os efeitos do frio hoje pela manhã. Pensei que estava congelando, muito frio. Deu vontade de ficar na cama? Deu vontade de ficar mais um tempinho na cama hoje, cara. Levantar cedo para levar os meninos para a escola. Difícil. Difícil, muito. A gente põe tudo quanto é roupa e eles ainda estão sentindo frio, mas não tem outro jeito. Essa meteorologista da CEMIG explica o motivo da queda brusca de temperatura. A gente teve uma passagem de uma frente fria ao longo desse final de semana, até choveu, a gente observou isso. E com a passagem dessa frente fria se deu entrada a uma massa de ar polar. Segundo o Instituto PUC Minas Clima Tempo, a menor temperatura registrada no estado nesta segunda-feira foi em Monte Verde, com 1,6 graus negativos. Já em Belo Horizonte, a mínima ficou em 8,7 graus. Ao longo da semana deve continuar fazendo frio, mas vai esquentando aos poucos. Então deve ficar variando em torno de 10 a 24 graus mais ou menos. A especialista acrescenta ainda que BH não terá um inverno rigoroso neste ano. A gente deve ter um inverno dentro da média. Esse ano a gente não vai ter atuação de eventos externos como El Niño ou Laninha. Então o inverno deve ficar bem dentro da média aqui no estado. A Defesa Civil emitiu hoje um alerta para a baixa umidade do ar em BH e região metropolitana, que deve ficar abaixo dos 30% até quarta-feira à tarde, hein? O frio intenso mudou a paisagem no interior de Minas neste começo de semana. A pequena cidade de Maria da Fé, na região sul do estado, com população de cerca de 15 mil habitantes, amanheceu coberta por uma camada fina de gelo que deixou a montanha esbranquiçada. A temperatura chegou a cair para 1,5 grau negativo. Deu até para fazer um bonequinho de neve. Também no sul de Minas, na cidade de Monte Verde, chamada de a Suíça brasileira, a temperatura foi congelante, menos 1,6 grau. O frio é resultado de uma massa de ar polar que deve persistir ao longo da semana na região sudeste do país. Assim que o sol saiu, o vapor da água deixava a paisagem mais charmosa, mas nada de conseguir espantar o frio. E veja a seguir, Atlético vence Cruzeiro e assume liderança no Brasileirão. O clássico também foi marcado por polêmica fora de campo. O Atlético venceu o Cruzeiro por 1-0 no Independência no final de semana e assumiu a liderança do Brasileirão com 13 pontos. O Cruzeiro jogou com o time reserva e por pouco o Galo não marcou mais. Cruzeiro, de olho na Libertadores, entrou com o time reserva. Só o goleiro de titular. Primeiro tempo morno no Independência. Lance de perigo mesmo, só esse de Ricardo Oliveira e que Fábio fez boa defesa. Depois de alguns cartões amarelos, como esse de Manquejo após falta em Emerson do Atlético, veio o segundo tempo. E o argentino repetiu a dose, agora em cima de Elias. Novo amarelo, cartão vermelho e o Cruzeiro com um homem a menos no clássico. Aí o jogo melhorou. E por incrível que pareça, com a Raposa partindo para cima. Primeiro, Vitor fez um milagre no chute de Bruno Silva. Depois, Robinho quase marcou. E Vitor apareceu de novo nos pés de Murilo para salvar o Galo.
Mas o futebol é assim, se o Cruzeiro não fez, assistiu a tabela de Roger Guedes e Ricardo Oliveira. E a infelicidade de Manuel, que tentou tirar, mas acabou chutando nas pernas de Roger Guedes. A bola enganou Fábio e morreu no fundo do gol, 1-0 Atlético. E o Galo só não aumentou porque Fábio pegou essa bomba de Elias e Ricardo Oliveira não completou o cruzamento de Otero. Final, Atlético 1, Cruzeiro 0. Não retraímos depois que ficamos com um homem a menos, até a equipe teve muita postura, muito brio, né? Criou oportunidades. Sofreu um gol meio de bate-rebate, né? De uma infelicidade. Nos custou a vitória no Clássico, nos custou o resultado, mas era o que tínhamos que fazer para esse momento. Desde o início do jogo a gente foi para cima, a gente teve mais posse de bola, teve maior número de finalização, muito mais oportunidades claras de gol, né? As chances reais ali. Se perdêssemos para um time desse ia ser demérito, mas se ganhar não tem o valor? Não, tem sim, claro que tem. O importante são os 3 pontos e a imposição que a gente teve. E se fosse o titular também jogaríamos de igual para igual e acreditamos que íamos vencer da mesma maneira. O clássico também foi marcado por uma grande polêmica fora de campo. A diretoria do Cruzeiro ficou revoltada com o tratamento recebido no Independência. Os diretores do time foram colocados em um camarote entre 2 torcidas organizadas do Atlético. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco aqui para trazer mais detalhes. André, boa noite. Boa noite. Me conta aqui, após esse episódio, houve alguma aproximação aí, alguma possibilidade de entendimento entre as diretorias? Não, Inácia, infelizmente muito pelo contrário, né? A gente até tem alguns registros, né, do que aconteceu ontem na Arena Independência. De fato, o staff do Cruzeiro, digamos assim, ficou entre 2 organizadas. E aí a nota do Cruzeiro, que em protesto até nem concedeu coletiva após o Clássico, né, que é o que acontece normalmente. Vale lembrar, Inácia, que no jogo de volta aí a foto, né, com os integrantes da comissão entre 2 organizadas, no jogo de volta da final do Mineiro, os torcedores do Cruzeiro acabaram entrando no campo quando os jogadores do Atlético ainda não tinham saído. Então, um relato até de que o Luan teria sido empurrado. Então, é realmente uma troca de farpas, né? Exatamente. E que não leva a lugar nenhum. Acho que as 2 equipes acabam perdendo, mas está longe realmente de um entendimento. E feio da gente acompanhar, né? Bom, e na Arena Independência, nesse final de semana também, o América venceu o Botafogo por 1-0 e subiu na tabela do Brasileirão. O que você destaca, André? Pois é, o América muito organizado, né, com o Anderson Moreira, e aí continua 100% em casa. Nós estamos vendo aí a jogada que originou o gol, uma grande jogada do Rafael Moura, que entrou no segundo tempo, e o América vai para a 6ª posição, né, se encaminhando bem Excelente. Naquela meta de continuar na Série A. Com certeza. Obrigada por hoje, André. No final de semana foi comemorado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Em Belo Horizonte, os bancos de leite trabalham para estimular novas mães a doar, um gesto que salva a vida de bebês prematuros. No Brasil, há mais de 200 unidades de bancos de leite, mas as doações estão abaixo da necessidade. Toda semana, antes de amamentar a filha de 6 meses, Fernanda reserva um pouco de leite para a doação. Ela é orientada por uma profissional da área de saúde do banco de leite. Essa quantidade é suficiente para alimentar 8 bebês prematuros. A gente vê os prematurinhos que precisam tanto, né? Então é isso que eu quero mesmo, que eles tenham a possibilidade de receber esse leite. Ela tem o dela e a gente ainda pode ajudar esse tanto de criança que precisa muito. Entre 2009 e 2016, 1.300.000 mulheres doaram cerca de 1,5 milhão de litros de leite para quase 2 milhões de recém-nascidos. O Brasil possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo. São mais de 200 unidades como esta em todos os estados e no Distrito Federal. Mas as doações são suficientes para atender apenas 60% da demanda. A procura é muito grande, muitas vezes falta leite na geladeira. Por isso é tão importante fazer esse momento de sensibilização para as mulheres doarem leite humano. O leite é colocado no freezer e passa por um rigoroso controle de qualidade antes de chegar às UTIs neonatais para alimentar os bebês prematuros ou com complicações de saúde. O leite materno ele é o leite mais completo que a gente tem para oferecer para o recém-nascido. É um leite que ele tem diversas substâncias que ajudam na proteção do recém-nascido, contra infecções, ajuda na imunidade. Até os 6 meses de vida, a criança ela pode ficar exclusivamente mamando do leite materno. Esther nasceu prematura e recebe leite materno doado porque a mãe está internada em outro hospital. O bebê é alimentado por meio de uma sonda. Esther ganha peso, cresce, fica forte
engorda que é uma beleza. A Ana já ganhou 1,5 kg graças ao leite doado por outras mães. Por causa das complicações no parto, Ana Beatriz ainda não conseguiu produzir leite. Eu peço às mães que doam leite para outras criancinhas, que elas precisam mesmo ganhar peso agora para a gente ir embora. E agora uma correção. Há pouco eu disse que a penitenciária Nelson Gria fica em Ribeirão das Neves, mas ela está localizada em Contagem, também na Grande BH. É hora de dar uma paradinha nas notícias do dia para falarmos de como é importante aceitar as mudanças que a vida traz, que não vale a pena brigar com elas. Esse é o tema do professor de física mais famoso do Brasil. É hora de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, a mudança e o caos precedem infinitas possibilidades. Se cada um de nós sempre esperar até ter certeza para fazer as coisas, provavelmente não vamos fazer quase nada. O motivo pelo qual tantas pessoas vivem uma existência monótona e repetitiva é o fato de se agarrarem às seguranças, por mais que elas gostem delas, já que temem o caos. E, no entanto, a desordem se faz necessária antes de instalarmos uma nova ordem em nossa vida, para que esta se aproxime daquela com o que sonhamos. A vida nos propõe situações que nos arrancam do nosso lugar no mundo, da nossa zona de conforto. Após o caos que acompanha toda alteração de rotina, aparece uma nova gama de possibilidades. De uma hora para outra, podemos fazer uma escolha e isso nos traz uma sensação de vigor e criatividade, que nos permite superar nossos limites. Não se deve, portanto, ter medo da mudança, nem dos pequenos e grandes naufrágios, já que depois da tempestade surgirão novas terras que nos levarão a explorar o que se encontra além de nossas fronteiras. É preciso transformar o pensamento trágico em pensamento mágico, transformar limitações em possibilidades. Algumas oportunidades estão tão próximas que não somos capazes de enxergá-las. Falou legal? Passe a ver as coisas de outra forma. É isso aí. Bye, bye. O Superior Tribunal de Justiça afirmou hoje que não vai julgar o pedido de habeas corpus da defesa do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, que tenta impedir a prisão do político antes do julgamento do último recurso no processo, que está marcado para amanhã aqui em BH. Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro no chamado Mensalão Tucano. O ex-governador nega a participação no esquema, que teria desviado 3,5 milhões de reais de estatais mineiras para a campanha à reeleição dele ao governo do estado em 1998. E você vai ver a seguir, uma quadra de peteca foi montada no meio de um shopping da capital. A novidade atrai o interesse de novos praticantes e é palco de disputas nacionais. Moto, gastronomia e música boa, a união perfeita para quem esteve no Exclusive Motofest. O evento está em sua 3ª edição. Nem o friozinho que fez no Alto da Serra espantou os participantes do 3º Exclusive Motofest. Este ano, o evento reuniu os amantes do motociclismo para 2 dias de alegria e descontração. O motociclismo de alta cilindrada vem crescendo ano a ano. Mesmo durante a crise, ele cresceu muito aqui no mercado. Motos de todos os tipos e gostos ocuparam um espaço que recebeu amigos e muita gente bonita em torno de 3 paixões: gastronomia local, motocicleta e boa música. E a gente quer trazer quem não conhece também esse universo do mundo motociclístico para perto dele, pelo menos para conhecer ou de repente curtir cada um do seu jeito, né? Vários motoclubes participaram do evento. Além deles, pessoas que personalizam motos puderam expor suas criações, como as que foram customizadas pelo empresário Pedro Chernicharo. O radialista Mário Henrique Caixa, amante do motociclismo, se tornou o embaixador do evento. Gosto muito, do ambiente, de ver, acho lindo. Ainda não tive coragem, mas vou ter em breve. O sucesso desta 3ª edição já faz do evento um dos principais encontros do gênero no país. Até o dia 31 de maio, Belo Horizonte se transforma na capital brasileira da peteca. A cidade recebe a 23ª Liga Nacional do Esporte. Uma quadra de peteca foi montada dentro deste shopping em Belo Horizonte. É isso mesmo, e muita gente também parecia não acreditar. Bacana,
inovação nisso aí, né? Nunca tinha visto, não. Muito legal, bacana o que eles fizeram aqui. Tá de parabéns aí a galera. Legal, muito bom. Qualquer um pode ter acesso. Desde o fim de semana, BH se transformou na capital nacional da peteca. Até o fim do mês, atletas de clubes de lazer e empresas e associações vão participar de uma disputa voltada para os petequeiros amadores. Eu sou petequeiro desde 12 anos, é coisa de família, acho que peteca é muito família. Eu adoro peteca, então estou com 41 e vou continuar jogando enquanto puder. Os profissionais também vão passar pela arena. Do dia 1º ao dia 3 de junho, a Confederação Brasileira de Peteca realiza por aqui a 23ª Liga Nacional, com atletas de Minas, Goiás, São Paulo e Distrito Federal. Nós temos aqui 200 atletas, né? E no final faremos a Liga Brasileira no dia 1, 2 e 3 de junho com os atletas selecionados pela Confederação, os melhores do ranking nacional. Renato é professor de Educação Física. De segunda a sexta, ele aproveita a arena montada aqui e ensina voluntariamente a alunos de escolas da capital um pouco mais sobre o esporte. Uma das atividades é a montagem de uma peteca para os pequenos se divertirem. Peteca é um jogo mineiro que nasceu em Belo Horizonte e a escola é que é o ponto. Eles começarem a ter o contato com a peteca, brincarem com a peteca e, claro, levar isso para o bairro, levar para a rua, levar para o clube, para o prédio, para o condomínio, onde quer que eles queiram jogar. Depois do futebol, o maior número de praticantes que existe é da peteca. E uma última notícia, há pouco aconteceu um acidente entre um caminhão carregado com banheiros químicos e uma moto e causou a morte do motociclista. Isso aconteceu na BR-365 em Pirapora, que fica na região norte do estado. Nosso jornal fica por aqui, obrigada pela sua audiência. A gente vai correr junto a semana aí, eu conto com a sua audiência. Até lá.